Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Aleluia. Cumprimenta alguém do lado assim, dá um soquinho na mão, né? Só um sorriso com os olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está nesse lugar. Há uma glória muito grande aqui hoje por causa da tua presença aqui, que trouxe de casa o Espírito Santo e veio oferecer ao Senhor o teu melhor culto de adoração e louvor nessa noite, né? Aleluia, glória a Deus. Estamos iniciando mais um culto de missões para a glória e honra do nome do Senhor, como está acontecendo em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular no Brasil neste momento. O culto de missões no terceiro domingo do mês, um culto dedicado às missões locais, nacionais e internacionais. E hoje nós temos uma surpresa maravilhosa, algo muito grande vai acontecer nesse lugar, esteja preparado aí, né? Mas antes de continuarmos, eu vou aproveitar esse momento para fazer a apresentação e dedicação de duas crianças, antes de passarmos a palavra ao pregador. Então eu quero chamar aqui os pais de Israel Giovanni e também os pais de Maria Isabel. Então venham com as crianças aqui. O Márcio e a Jennifer tragam o Israel, né? Também o Gilson e a Noemi tragam a Maria Isabel. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Israel está aí, não? Não veio? Márcio e Jennifer estão aí? Não? Não vieram? Que pena, né? Mas estamos aqui então com o Gilson, a Noemi e a Maria Isabel, né? É um momento muito gratificante, né? Ver o que Deus fez na vida desse casal, como Deus os abençoou, como Deus mudou a sua história e presenteou-os, né, com uma linda criança, né? Vamos então dedicá-la ao Senhor. Na igreja do Evangelho Quadrangular nós não batizamos crianças, porque o batismo, ele é uma comprovação pública da fé em Cristo Jesus e a confissão de que somos pecadores e que precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas uma criança, assim, nessa idade, não tem do que se arrepender, não tem nem consciência de nada. Então, não se pode batizar uma criança, mas nós podemos apresentá-la e dedicá-la ao Senhor, é o que vamos fazer nesta noite. Amém? Eu vou segurar a Maria Isabel. Permitir. Põe a máscara. Arruma aqui a máscara. Arruma ela aqui. Isso. Estenda suas mãos aqui, por favor. Temos que colocar máscara, tudo cheio de protocolos, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, é diante do Senhor, diante da Santa Igreja, que nós apresentamos, nós dedicamos a pequena Maria Isabel ao Senhor, para o louvor da Tua glória, conforme nos orienta a Tua santa palavra. Pai querido, eu peço ao Senhor que cubra ela com o Teu sangue e encha do Teu Espírito Santo, livrando e protegendo de todo o mal, Senhor, e dando a ela um crescimento saudável na Tua presença, tanto, meu Pai, em saúde, graça e sabedoria diante do Senhor e dos homens. E eu Te peço, Pai, que os pais dela, o Gilson e a Noemi, possam ensiná-la nos caminhos do Senhor, trazendo-a para a igreja, ensinando-a nos princípios da palavra do Senhor, e que ela possa crescer, e se Cristo não voltar nos próximos anos, que ela se torne uma jovem, uma moça de Deus, e que tenha um futuro preparado pelo Senhor, meu Pai. Nós abençoamos e dedicamos ao Senhor Maria Isabel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Fica ali para a gente tirar uma foto. Depois quero tirar uma foto. Muito bom. Obrigado. Amém. Obrigado. Aqui, ó. Pega aqui o certificado, tá? Deus abençoe. Amém. Pode se assentar, fique bem à vontade no seu lugar, senão você vai ficar de pé muito tempo, né?
É uma alegria particular para mim e para minha esposa fazermos isso, né? Nós temos acompanhado a Noemi e o Gilson por um bom tempo, mais ou menos uns 4 anos, desde que ela chegou no culto que nós fazemos, né? Nós temos acompanhado e fazemos parte da vida um dos outros, né? Então, são amigos pessoais e é uma alegria muito grande para mim fazer isso no culto de missões. Quem sabe temos aí uma nova futura missionária em nome de Jesus, amém? Porém, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês uma pessoa muito especial também, que ele é um representante da missão Portas Abertas. A palavra missões está no plural, porque ela envolve uma pluralidade de atividades envolvendo a tarefa missionária pelo mundo todo. São várias atividades que podem se realizar dentro da grande comissão de Jesus Cristo, e uma delas é o apoio e o socorro às igrejas e aos irmãos que estão localizados em países onde há uma perseguição muito severa contra a igreja de Cristo. Você vai ouvir daqui a pouco alguns relatos muito fortes, emocionantes. Tanto é assim que nós não estamos transmitindo o culto ao vivo hoje. As informações que o pastor vai trazer aqui agora são algumas informações confidenciais, né? Se elas forem divulgadas, elas põem em risco os missionários da missão Portas Abertas, bem como os irmãos de outros países que estão escondidos da perseguição, né? Então eu peço a vocês que, por favor, não façam fotos nem gravações do que será apresentado no telão. Por gentileza, não façam isso, né? Para preservação dos missionários, né? Então, a condição para que ele pudesse trazer as informações completas como nós queremos, foi que nós não transmitíssemos ao vivo o culto. Então, depois de gravado esse culto, ele será editado, e aí então será postado nas redes sociais da igreja, de uma forma que não ofereça risco, tá bom? Então, vamos receber agora, por favor, coloque-se em pé de novo, desculpe, né, mas põe-se em pé, por favor, de novo, e vamos receber o pastor Marcelo Oliveira, da missão Portas Abertas. Podem sentar. Meus queridos irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa estar com vocês. Deus tem preparado esse tempo aqui, neste lugar. E eu vou fazer, antes de começar mesmo, né, a nossa fala, fazer uma pergunta aos irmãos. Eu estou vindo de uma cidade, que essa cidade é onde o sol nasce primeiro nas Américas. Alguém sabe o nome dessa cidade? Nas Américas, essa cidade é onde o sol nasce primeiro. Eu estou com dificuldade aqui em Curitiba, né? Porque eu acordo, está tudo escuro. Se o pessoal não acorda, não. Alguém sabe? João Pessoa. Estamos vindo de João Pessoa, desde ontem pela manhã. O Senhor nos trouxe aqui, a outra parte da equipe, que é de São Paulo, está desde quarta-feira, e temos o desafio de falar em 25 igrejas, e Deus tem sido gracioso conosco. Deus tem nos dado um ministério que eu ali, olhando, disse: Senhor, tu és lindo, né? Embora que quando eu cheguei aqui, ao entrar, um impacto, verde e branco. Tem um pastor nosso, né, me permita, nessa parte, que é corintiano, ele disse, eu tirei uma foto lá de cima e lancei para ele, disse: mas ainda bem que o senhor foi hoje, que verde e branco. Mas além dessa parte, né, que a gente, na nossa caminhada, nessa diversidade teológica, eclesiástica, né, nessa parte da denominação em si, Deus nos convoca a uma missão única, é expandir o seu reino até que ele venha. É a nossa missão. E nós trabalhamos num contexto diferenciado. Nós trabalhamos com a igreja perseguida. O motivo de nós estarmos aqui é porque desafios têm aumentado, e de uma forma muito desafiadora. Nós trabalhamos com dados, com essa mobilização
Porque a Missão Portas Abertas, ela não é uma agência de preparo e envio. Ela é uma organização de socorro à igreja que sofre por causa de sua fé. Mesmo mediante essa pandemia, nós falávamos para um número de cristãos que ultrapassava 260 milhões, 2020, um ano atípico para a gente. Mas achávamos que 2021, com esses fechamentos, essas restrições, nós teríamos um número bem a menos. Mas, para nossa surpresa, 2021, o número passou de 260 para 340 milhões. Foi um aumento de mais de 60% na perseguição. Então, países que não tínhamos relatos de embates, desafios, eles foram agregados à nossa lista. E temos informações, 2021 já está praticamente no seu fim, e as projeções é que os números aumentem. E os irmãos entendem que um dos sinais claros que estão contidos nos escritos para a chegada do nosso Jesus a buscar a sua igreja é a perseguição. E a perseguição, ela tem tomado um porte, Temos a Venezuela, nós temos Honduras, El Salvador, aqui nas Américas. Países que já trabalhamos, como Cuba, Colômbia, México, mas outros países estão chegando. E na nossa realidade, embates, os irmãos têm acompanhado, nos chama a atenção para desafios vindouros. Então, irmãos, é sempre a nossa fala: aproveite esse momento. Não separe um dia exclusivo, não. Tem reunião, você tem a possibilidade de vir, venha. Não escolha, não, Marcelo, é porque hoje temos os canais, temos a transmissão, mas nunca é a mesma coisa de estarmos juntos. Eu vendo, essa mobilidade dos irmãos, essa alegria, eu lembrei do último país que nós estivemos. No alto do monte, porque não podia cultuar, não tinha templo, os cristãos não podiam pronunciar-se naquela comunidade, que eram cristãos. Nós chegamos ali, 3 comunidades, nas entradas, pastor Rodrigo, tinha uma outdoor, proibido o pastor ministrar, proibido mudar de religião, proibido adorar outro Deus, a não ser o daqui. Se isso acontecer, haverá represálias. E a gente observando, será que há uma igreja, será que há um povo? E de repente os irmãos começam a chegar, saindo de dentro daquelas matas, e nós subimos para um alto do monte, debaixo de uma grande tenda. Contamos por cima, tinha mais de 160 irmãos. O culto começou às 14 horas, foi até às 21 horas. E no final, eu fiquei maravilhado com o banquete que nos ofereceram aqui atrás. No final, o que tinha para nos alimentar era um besouro chamado chapolim, assadinho, parecia camarão, e suco de arroz. Depois de 8 horas de culto. Irmão, eu tomei tanto suco de arroz, eu não quero ver suco de arroz na minha frente. Porque vinha aquelas poncheiras de 3 litros, e a gente tomava rápido, aí os irmãos diziam: irmão, gostou. Aí vinha com mais 3 litros. 6 quilos, irmão, vinho rolando de lá. Mas o que a gente observa que é uma igreja com entendimento, com a consciência, que a sua missão não é sobreviver no seu contexto, nem no nosso prosperar, mas a missão da igreja é expandir, servir o evangelho para aqueles que precisam ser alcançados. Deus está nos dando uma oportunidade. Essa oportunidade é única. Essa noite que a gente está enfrentando está indo embora. Vocês percebem isso? E pastor Rodrigo sabe muito bem, eu não conheço um momento de tantas possibilidades de capacitações, de formações. E essas possibilidades não é para nós agregarmos apenas conhecimentos e ficarmos entre nós fazendo aquele comparativo. Mas essas possibilidades que o Senhor tem nos dado
é para nos capacitar para cair em campo. O campo é vasto. E a igreja do Senhor foi incluída nessa missão. A missão é dele, mas ele nos chamou a fazer parte dessa missão. Então louvamos a Deus, porque é uma igreja aqui missionária, uma igreja com essa consciência, mas temos muito caminho a percorrer. Mas o Espírito Santo está em nós, nos fortalecendo, nos direcionando, trazendo o entendimento que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Diante dessa realidade, a missão Portas Abertas, ela tem um objetivo nas suas visitas. São dois objetivos muito claros, e todos vós podem atendê-lo. O primeiro, orem conosco. Nós fazemos parte de uma igreja que ora. Eu relato sempre esse testemunho. Nós tivemos num país que eles têm uma dinâmica de oração interessante. Você chega lá naquelas comunidades e você vai ajoelhar. Se for o grupo do Brasil, não ajoelha-se o grupo, né? E os nativos separadamente. Eles chamam você e se separam. E aí é uma oração sem tempo de término. Você ajoelha-se com eles e começa a orar. Só que tem um detalhe, ele põe o braço sobre o seu ombro. E eu fiquei me perguntando, por que eles põem o braço sobre os nossos ombros? Aí a gente começou a orar e deu 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, deu 1 hora, 1h30, e a gente começou a se mexer. Aí eu entendi por que aquele braço estava sobre nós. É porque aquele braço estava segurando a gente. Quando a gente se mexia, eles achavam que a gente se levantava e segurava a gente. Nada de se levantar. E foi 2h20 de oração. Mas eu digo aos irmãos, 2h20 de oração, você ora até pelos seus inimigos. Mas nós entendemos o porquê, meu querido pastor. É uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. É uma igreja que não tem naquela comunidade um hospital, mas a unção do Espírito Santo está sobre cada um deles. E quando chegam os enfermos, eles são curados. São pessoas, irmãos, que nunca terão uma formação teológica, missiológica. Muitos deles sequer têm uma Bíblia, mas eles têm uma diária, um devocional com o Senhor extraordinário. Por isso que eu chamo a atenção da igreja: qual é a tua primeira ação do dia e qual será a última ação? Fará toda a diferença. Será que nós temos um devocional ao abrir os nossos olhos pela manhã? Será que dá tempo de fazermos uma oração? Será que dá tempo de termos uns 15 minutos de meditação na palavra? Ou a gente entra pela madrugada, dorme fora do horário, acorda estressado e já corre para os compromissos, vai ter um dia angustiante, e se houver uma reunião, chega atrasado, se arrastando, senta quase deitando, cochilando. Nunca vi um tempo de tanta gente estar dormindo nas igrejas. Esse é um momento único, é o local de adoração, e eu te rendo, Senhor, adoração total. Eu recebo do começo ao fim, dentro de uma disciplina, porque este lugar é o melhor lugar para nós estarmos. Este lugar, aleluia, é o melhor lugar, aleluia, glória a Deus, para nós estarmos. Os irmãos que vai a João Pessoa, né? Tem umas praias aqui lindas, desfrute, mas não é o melhor lugar para você estar. É a casa de Papai do Céu. Então, queridos, primeiro objetivo, orem conosco. Segundo objetivo, se engajem. E para isso, eu creio que vocês receberam um folder. Quem recebeu um folder na entrada? Uma fichinha. Vai agora? Pronto, esse é o momento. Os irmãos, por gentileza, a benção. Queridos, esse material ele é muito importante para a gente, porque nós queremos enviar sem custo. É muito importante essa informação. Você vai disponibilizar, claro que isso é opcional, você não é obrigado a preencher.
este formulário, mas esse formulário tem a finalidade de ser enviado até você a nossa revista de apresentação. Nós trabalhamos hoje em quase 80 países. Reportamos oficialmente 50 ou 50 mais. Ainda tem uma lista com 23 países em observação, no qual eu citei alguns desses países aqui. E nós queremos enviar esse material. Para nós orarmos com propriedade, com conhecimento de causa, nós precisamos ter a informação. Para a gente não estar compartilhando aqueles pedidos de WhatsApps, né? Eu recebo muito. Marcelo, agora mesmo 22 missionários estão sendo decapitados. E não é uma verdade. Mas porque a gente não busca as fontes, a gente muitas vezes estamos orando por algo inverídico. Imagine aí, é desafiador orar. Imagine orar por algo que não é verdadeiro. Imagine aí. Então nós queremos reportar aos irmãos as nossas informações, tá certo? E nós queremos que os irmãos, por gentileza, nos devolva no final. Nós temos um estande aqui na lateral, tá bom? Com alguns materiais que trouxemos. Aí você faz o preenchimento. Não se preocupe, porque nós temos total zelo com seus dados, certo? Nós estamos há 66 anos em todo o mundo e há 43 anos no Brasil. E um dos pontos que engrandece a Missão Portas Abertas é a transparência no que fazemos. Todas as doações, tudo que chega para nós, nós reportamos ao campo. E além de dar um feedback a vocês, nós levamos vocês a muitos desses lugares. Então 2020 e 2021, as nossas viagens foram interrompidas, claro, os motivos os irmãos são sabedores, mas 2022 estamos aí com perspectivas de começar a fazer as nossas viagens, e os irmãos estão convidados. Sempre levamos grupos do Brasil, temos em média 8 viagens por ano, e nessas viagens a gente faz uma oração, coloca 30 Bíblias na tua mala e diz assim: Senhor, cega os olhos deles para que eles não vejam. E a gente vai, e a gente promete você ir e voltar, ou você vem em pé ou vem deitado, mas volta. Deitado, irmãos, é porque vem bem cansado, viu? Então nós temos esse trabalho, e eu digo, irmãos, você vai vivenciar algo extraordinário. Eu entrei em Cuba com uma mala com 32 Bíblias, uma mala de mão. A gente esqueceu de despachá-la. É um testemunho, não vou contar para ganharmos tempo, mas eu pessoalmente vi a ação do Espírito Santo ali quando os policiais me abordaram, pegaram a mala, porque ela passou no raio-x e passou zerada. A mochila mostrou praticamente tudo, vocês sabem muito bem, mas a mala passou zerada. E a polícia, que sempre fica um policial e alguém do exército, pegaram a mala, tá pesado, olhar assim para mim, e eu entendi que eles iam abrir, mas o Espírito Santo disse: que isso, vai abrir nada, tem uma missão, visitar 30 pastores naquela ilha com a equipe e distribuir esse livro sagrado. Aí eles me entregaram a mala, e aí eu segui aquele corredor. Do outro lado tinha 10 pastores cubanos com o restante da equipe. Aí eles fizeram um círculo e disse: olha, Marcelo, o que aconteceu aqui, usando a expressão bem pentecostal, é Jesus purinho. Foi um milagre. Aí fizeram uma oração e disse: a partir de hoje você é um contrabandista de Deus. E essa graça que eu recebi, eu quero passar para vocês. Seja um contrabandista de Deus, vão conosco. Então 2022 está chegando aí, e nós queremos ir junto em algum desses lugares. Você... E também, pastores, nós temos um pedido: se houver alguém aqui que seja bem trabalhoso, que está bem trabalho a vocês, mande ele, que ele vem totalmente mudado. Não vai dar trabalho, vai trabalhar. Então fica a dica aí, viu? Então, queridos, podemos contar com as orações dos irmãos? Podemos contar com o engajamento?
Muito bem. Nós iremos agora assistir um vídeo que lhe dá um parâmetro geral dentro da realidade 2021 dos lugares onde nós trabalhamos. E aí daremos prosseguimento nas nossas informações. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Então está aí, irmãos, de uma forma bem clara, as nossas ações, que além da parte espiritual, né? Nosso foco principal é levar Bíblias. Nós temos tantas outras ações, por isso que essa revista que os irmãos receberão, ela tratará de projetos dos mais detalhados que nós temos, né? E nós queremos contar com a vossa participação, com esse engajamento, principalmente na oração.
Muito bem, gostaria que os queridos colocassem a imagem. No vídeo, não sei se os irmãos fixaram, o pastor Leopoldo, é um pastor lá do estado de Chiapas, estava de camisa azul. Ele foi levado, né, a uma praça, foi despido e um grupo de pessoas com facões e paus estavam esperando apenas, né, o aval da liderança para executá-lo. Ele era um pastor, continua ativo. Mas aí o líder disse, não vamos fazer dessa forma, apenas esmurrá-lo. E ele foi massacrado naquela praça. E quebraram as suas costelas, foi uma coisa tremenda. Levaram ele desacordado para uma penitenciária, colocaram ele numa cela. E pela madrugada ele disse que alguém entrou na cela sem abrir o portão, tirar o cadeado. Alguém entrou na cela. Chegou perto dele e com as duas mãos tocou de um lado e outro. Ele disse que sentiu um calor em todo o seu corpo. Quando foi na manhã seguinte, ele se pôs de pé, estava totalmente restralado. Ele disse, Jesus esteve aqui. O mesmo Jesus que visitou o pastor Leopoldo naquela cela está presente. É o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Eu digo sempre, o que faz a diferença é o Espírito Santo no local. Porque senão é apenas um encontro social. E para encontros sociais a gente tem outras opções. Mas estamos aqui porque é o Espírito Santo. E eu estou aqui, vim de longe, mas eu estou aqui porque Ele está. Muito bem. Glória a Deus. Está aí esse jovem, 94 anos, holandês, o nosso irmão André, fundador da Missão Portas Abertas. Mas se você perguntar, meu Marcelo, e aí, como está o estado dele? 94 anos, deve estar dentro de uma rede, se balançando, tomando limonada, dizendo, esperando só continuar ativo. Porque é aquele que é atingido, que é impulsionado, que é inflamado pela convocação do Senhor, não é a idade, não é o frio, não é o calor, não é as circunstâncias. Ele continua ativo servindo a Deus. Ele continua ativo e chama a igreja, vamos junto, expandir, mostrar, né, a este mundo, aos perdidos, que o nosso Deus é grande. Na próxima imagem, os irmãos têm um mapa, está disponível, certo, no nosso site, para vocês fazer download. E sempre nós frisamos esse ponto aí. Você sabia que nesse momento há mais de 340 milhões de cristãos que sofrem por causa de sua fé? Se não sabia, você está sabendo, é mais do que a população do Brasil. É um número muito significativo. E estão envolvidos, né, nestes países que está representado com essas cores. Na próxima imagem, nós queremos aqui, dizer aos irmãos, olha, veja bem como as coisas têm mudado. Em 2018, nós tínhamos 215 milhões de cristãos que sofriam por causa de sua fé. 2019 foi para 245, 2020, 260 e este ano 340 milhões. 2022 está chegando e a projeção é de aumento. Então, igreja brasileira, esteja atento às realidades que estão à nossa volta. Próxima imagem. Como essa perseguição vem? Através de sermos identificados. E eu sempre digo, irmão, a identificação não está no cabelo comprido, na saia lá embaixo, no terno. Não é essa a referência. Não é a denominação que a gente faz parte. Temos algo em nós que nos identifica, que somos discípulos, que somos seguidores, que somos profetas do Senhor, somos filhos de Deus. E eu digo porque esses irmãos não podem portar uma Bíblia, não tem uma igreja para congregar, não pode se reunir, mas quando eles são visualizados, eles fazem parte. Eu visitei um país em que, entre os irmãos, uma jovem de 17 anos nos levou a um local de adoração. Se eu perguntasse, qual é o seu local de adoração? Marcelo, aqui. Na sua casa você tem um local?
reservado de adoração? Você tem. Ela nos levou para um alto de um penhasco. Nos levou e disse: é aqui o meu local de adoração. Eu disse: como assim? A gente olhou, um precipício. Eu disse: foi aqui onde o Senhor me guardou. Entraram na minha comunidade, expulsaram a minha família e mais 100 famílias. Eu estava na escola. Eles não sabiam de nada. Quando eu fui chegando, vi aquela movimentação, mas estava o grupo. Quando eles me viram, eles vinham na minha direção e disseram: ela faz parte. Me amarraram pés e mãos e vieram para esse lugar e me jogaram. Mas só que 3 dias antes, o meu Deus falou em sonhos que eu estava caindo de um alto e Ele me pegava com as suas mãos. Quando eles me jogaram, aí eu senti as mesmas mãos. Eu disse: está vendo aqui, irmão Marcelo? Não tem nenhuma avaria física, porque meu Deus e o teu Deus é grande. Eu disse: minha filha, vamos para o Brasil, lá é uma maravilha. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Há uma liberdade. Você não vai sofrer essa perseguição. Ela disse: de maneira nenhuma. Eu vou continuar aqui, servindo ao meu Deus, expandindo o reino dele, comunicando o evangelho para aqueles que me perseguem. E nós estávamos durante aquele dia na sua casa, umas 11h30 da noite. A sua mãe estava mexendo num caldeirão com líquido branco. Eu gosto de mingau. Eu olhei assim e disse: coisa boa. Irmã Maria, isso é mingau para a gente tomar? Eu disse: não, meu filho, isso é uma cola. Disse: qual a finalidade dessa cola, irmã Maria? Ela disse: lá para as 2h30, 3h da manhã, eu vou me juntar aqui com mais 7 mulheres. A gente vai entrar dentro dessa mata. Vamos lá, na comunidade onde a gente foi expulso. Em todas as madeiras que faz o cercado, a gente vai passar essa cola e vamos colar literaturas. Porque na manhã seguinte, quando eles estiverem acordando, se mobilizando, eles vão olhar para aquelas folhinhas tremulando e vão ter a curiosidade, vão chegar até lá e vão ser ministrados pela palavra de Deus. Eu disse: irmã Maria, a senhora pode perder a sua vida. Eu disse: meu filho, minha vida já está escondida com o Senhor Jesus. Esta é a igreja que caminha mediante desafios, pondo a sua vida, e nós vivemos uma realidade totalmente diferenciada. Mas ainda estamos insistindo de estar com o freio de mão puxado. Se há um grupo aqui fazendo, eu disse: não, se eu fizer ou não fizer, não vai fazer diferença. Já tem um grupo formado. Mas a missão é para todos nós. Todos estão envolvidos nessa missão. Não é o grupo de missões, não é apenas o pastor da igreja, o grupo, o departamento, é toda a igreja. Em unidade, dando as mãos e expandindo o reino, a glória é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, mostrando a esse mundo quem é o nosso Deus. Seja identificado, aonde você estiver. Não precisa pronunciar: sou cristão. Alguém olha e diz: verdadeiramente, eis uma mulher de Deus. Verdadeiramente, está ali um jovem de Deus. Verdadeiramente, os frutos do Espírito estão em evidência. Identifica-nos. Próxima imagem, nós queremos dizer aos irmãos que milhões de cristãos nunca experimentaram liberdade religiosa, mas desfrutam da liberdade em Cristo. Estivemos numa penitenciária em Chiapas, e nessa penitenciária tem 35 pastores presos, não por causa de um latrocínio, um homicídio, não, por causa de sua fé. E fomos visitá-los. E vimos que naquela penitenciária há um grande número de irmãos. E aqueles irmãos, naquela reunião graciosa que o Senhor nos proporcionou, eles falaram para nós: quando entramos aqui foi por delitos. E por esses delitos, muitos de nós não vamos poder passar mais daqueles portões. Não temos liberdade, estamos em prisões perpétuas. Mas Deus colocou aqui 35 homens de fé. E eles mostraram um Deus todo-poderoso. E nós o recebemos. Somos livres em Cristo Jesus. Não temos a liberdade, mas somos livres em Cristo Jesus.
E interessante, irmão, que a autoridade máxima lá não é os policiais, o delegado. A autoridade máxima lá é a igreja do Senhor. Entenda que a autoridade máxima na terra é você e eu. Somos a igreja de Cristo. Quando nos posicionamos, quando temos essa consciência, baseado nos escritos, revestido do poder, a gente avança, a gente combate. A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. É um desafio espiritual. E você vê no nosso contexto de Brasil. Mas ainda a gente vê muitos com aquelas guerras intermináveis. Aqueles comentários que nunca vai concluir. Aqueles, né? Eu estou na esquerda, não estou na direita. Não, nós somos de Cristo. Nós levantamos a bandeira de Cristo. Posicionamos? Sim. Mas nos preparamos para esse fim, porque nós somos de um exército que não leva a bandeirinha escondida, só vou levantar se ganharmos. A gente já entra na guerra com a bandeira erguida, porque fazemos parte de um exército vitorioso, porque o nosso general é Cristo, é Cristo, é Cristo, aleluia, aleluia, glórias a Deus. A maior parte da população cristã no mundo vive em países onde a perseguição não é no Brasil, onde o evangelho mais cresce. E a gente vê isso. Eu andei 1h30 no escuro, na escuridão, com um braço em cima do ombro de um jovem. A gente caminhou, fomos de uma comunidade a outra visitar. Chegamos lá, tinha uma sala de 20 metros quadrados, com 15 irmãos nos esperando. Mas aqueles 15 irmãos eram lideranças dentro de outras comunidades. E eu fiquei me perguntando, por que vocês não usam a lanterna? Por que vocês não louvam em alta voz? Nós estamos aqui dentro da mata. Eu disse, não, Marcelo, a gente não pode, porque nas trincheiras estão pessoas armadas, com a finalidade de tirar a nossa vida. Aí eles vieram falar para a gente isso, quando a gente chegou, eu disse, misericórdia, 1h30 caminhando dentro dessa mata e a turma aí, escondida com armas em punho. Mas Deus é lindo, trabalha nos nossos corações. Nós estávamos naquela reunião, de repente um homem aparece na porta. Ficou escorado assim, olhando para a gente, e nós, sem saber, convidamos ele para participar. Mas a liderança, ao perceber, ficaram temerosos. E aquele homem pediu a palavra. E disse, a finalidade eu estar aqui é porque vocês passaram por mim. E eu disse, passamos por ele. Mas vocês estavam cantando um hino muito baixinho. Eu achei lindo aquele hino. Quero que vocês cantem para mim, em alto e bom som. Mas antes de louvar, eu quero entregar algo a vocês. Aí ele foi até a porta, pegou um rifle e entregou-nos. Eu estava debaixo de uma árvore com mais 3 amigos. E a nossa missão era executar os irmãos. Mas, neste momento, eu quero entregar minha vida ao Deus de vocês. A glória, o louvor e a honra é para ti, Jesus. Esta é a igreja que caminha. Há perigos? Nos escritos, Paulo menciona isso com detalhes. Pode estar no local mais seguro, em alto mar. O local mais seguro, o navio. Mas ele foi alertado, o navio vai se partir. Jesus amado. Mas lembre-se, ninguém vai se perder. Deus é extraordinário, aleluia, glórias a Deus. E a gente vai, encontra com 20 irmãos, pessoas sem um livro sequer. Eles nos agradecem. Quando a gente entrega uma Bíblia a eles, eles nos esquecem. Eles se sentam e dizem, se for possível, eu vou ler a Bíblia todinha agora.
Mas ele diz, nós temos uma missão, temos um povoado que precisa ser alcançado. Irmão, nós estamos aqui, mesmo com essas comunicações muito fluentes, mas não traz as realidades do campo na sua totalidade. Quando você entra realmente no campo minado, você vai encontrar uma realidade e vai encontrar pessoas de jovem, de criança, porque a gente encontrou crianças de 8 anos que trocou a sua Bíblia que levava na mochila pelo um facão, que o outro garoto de 8 anos foi orientado pelos seus pais, que na caminhada para a escola, ele tirasse a vida daquele outro coleguinha, só porque ele era cristão. E ele dialogou com aquele coleguinha, eu tenho uma missão, meu pai e minha mãe disseram que era para matar você, porque você é cristão e você sabe que na nossa comunidade não pode ser cristão. Eu tenho uma arma aqui, e aquele garoto orientado pelos pais disse, você tem uma arma sim, aí ele tirou um pequeno facão, e aquele garoto cristão disse, eu também tenho uma arma. Ele disse, o quê? Você tem uma arma para me matar? Não. Aí ele tirou dentro da mochila a Bíblia Sagrada. Vamos fazer negócio, vamos trocar. E eles começaram a dialogar. 2 garotos de 8 anos começaram a dialogar, pastor Rodrigo. E eles fizeram a troca. E aí aquele garoto chegou em casa, os pais perguntaram, e aí, conseguisse? Ele disse, não, eu não acredito. O pai tirou, lá chama-se uma chibata, para bater no filho. Ele disse, pai, mas eu trouxe uma arma, uma outra arma. Disse, que arma? Aí ele entregou ao pai a Bíblia Sagrada. Aí o Espírito Santo chegou. E ele, quando abriu, começou a folhear, e Deus começou a falar com ele. Aí nessa reunião, estavam os pais, estavam os garotos, louvando a Deus, tudo no único ambiente, porque Deus é o mais interessado em tudo isso. Vamos seguindo, queridos, pode prosseguir. Podíamos até ter colocado uma foto de vocês aqui, porque nós fazemos parte dessa minoria privilegiada, por isso precisamos agradecer a Deus. Na próxima imagem, este é um versículo que nos chama a atenção. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Há sempre a necessidade ao nosso redor, que a gente pode atender. E essa realidade tratou no coração do irmão André. Na próxima imagem, nós queremos, nessa parte conclusiva, que você abra a sua Bíblia nesses versículos para a gente apresentar aqui 3 fotos e concluirmos. Muito conhecido dos irmãos, Filipenses 1, do 12 ao 14. Quero que saiba, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anunciam a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É um texto muito claro, uma realidade. Paulo preso, mas ele relata. E esse relato a gente escuta dos nossos irmãos. O poder do cárcere, como Deus expande o seu reino na prisão. Se eu fosse perguntar a vocês aqui, como vocês podem expandir o reino de Deus dentro da sua realidade? Vocês enumeravam N possibilidades, mas como Deus expande o seu reino na prisão? Nós tivemos um evento, há 33 anos nós realizamos em todo o Brasil, chamado DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E nós tivemos durante o período de 2020, um número de quase 5.000 irmãos foram presos, principalmente em 3 países, Coreia do Norte, Irã e Eritreia. Aí fizemos esse evento, essa mobilização de oração, que é sempre um domingo após o Pentecoste.
Mais de 12 mil igrejas se envolveram nessa mobilidade, nesse movimento de oração, totalmente focado a cristãos que estão presos. Os irmãos viram no vídeo que a Nigéria é o país que mais executa cristãos. É o país que está em primeiro lugar em mulheres cristãs viúvas. Nós tivemos lá em 2016, 90% das igrejas são conduzidas por mulheres, porque tem um grupo extremista, como os irmãos viram aí, chamado Boko Haram, que eles têm uma metodologia de executar o homem da casa aí, posteriormente, o pastor da igreja, porque eles acham que o cabeça da igreja é o pastor. Mas quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então não tem como excluir a igreja, eliminar a igreja, destruir, acabar com a igreja. E nós temos um grande trabalho na Nigéria, porque as irmãs ficam viúvas conduzindo a igreja com 7, com 8 filhos. A Nigéria também é um país que, recentemente, nós tivemos mais de 270 adolescentes sequestradas, e ainda 110 estão sob o poder do Boko Haram, e as que voltaram vieram com filhos, tiveram, os irmãos bem entendem, e a questão cultural não permite que elas venham para casa com aquelas crianças que tiveram em cativeiro. Então a Missão Portas Abertas tem uma vila que trata essas mulheres, cuida dessas mulheres, e é um dos projetos que nós temos. Então há desafios. O poder do cárcere, como Deus expande o seu reino na prisão. E é o que eu quero apresentar na próxima foto. Esse meu irmão, eu o conheci 8 anos na prisão, sentenciado a 8 anos na prisão. Ele disse: Senhor, 8 anos aqui, eu quero produzir, eu quero fazer algo para ti. Aí o Senhor perguntou: o que é que você faz aqui? Ele disse: eu lavo, passo as roupas e entrego a cada um desses presos. Ele disse: muito bem, você quer trabalhar para mim? Então você vai escrever em pedaço de papel versículos e colocar nos bolsos. Quando você entregar as roupas lá na cela, quando eles estiverem fazendo a troca, vão ter a curiosidade. Vou ser ministrado pela minha palavra. Ele disse: meu Senhor, é muita gente, tem mais de 1.500 pessoas. Ele disse: então você escolhe. Você tem um alvo? Aí ele descobriu que lá naquela penitenciária tinha 15 homens, líderes de facções, os mais perigosos. Ele disse: justamente esses aí. Aí começou a evangelizar. Aí um belo dia ele mudou os escritos, marcou uma reunião com todos os 15. E naquele dia ele foi para o pátio e observou os 15 homens, sem comunicação, que eles eram inimigos. Ele vai se aproximando, um deles olha e diz: nós sabemos que você é crente. O que você está fazendo aqui? Eu vim participar da reunião. Sério? Você sabe quem marcou essa reunião? Eu disse: sei. Quem marcou essa reunião? Ele já está aqui. Já está presente. Aonde? Quer que eu prove? Vocês lembram que quando vocês estavam na cela fazendo a sua troca nas roupas, você encontrava um papel, aí um deles... Aí quando aquele preso pôs os olhos, ele começou a chorar, porque esse livro, quando a gente põe os olhos nele, ele trata a nossa vida. Ele nos leva a uma reflexão. É um espelho para nós. Ele mostra nossas condições, quem somos, nitidamente. Nós nos apresentamos por cartas, por falas, e muitas das vezes não são verídicas. Mas esse livro aqui nos expõe. É uma conversa ao pé do ouvido. Ele é considerado o livro perigoso nesses lugares. Por isso que eles não querem que a gente leve. Porque enquanto esse livro não chega nas mãos das pessoas, as autoridades têm o controle, alguém tem um controle sobre eles. Mas quando esse livro chega até eles, quem passa a ter o controle sobre eles é Jesus de Nazaré. Por isso que vale a pena. Vale a pena. Então, como esse livro? Esteja sempre manuseando esse livro. Porque ele é o manual. É a Constituição, que não há emenda. A Constituição brasileira é cheia de emenda. Essa aqui não tem emenda não, irmãos. Essa ensina ou não. Ou a gente segue,
Hoje estamos com sérios problemas. Essa Constituição não tem emenda. E esse irmão, quando relatou, eles começaram a cair em planto. E aqueles 15 homens se converteram. Ele saiu de lá e ficou uma igreja plantada. Porque o que o homem maquina para o mal, buscando atrapalhar o reino de Deus, o que o Senhor faz? Usa para o bem, promovendo a expansão do reino. Essa é a realidade. Na próxima foto, nós queremos apresentar esse pastor. Nós estávamos numa reunião, eu sentado ao lado dele, ele gemendo, o jovem. E eu ficava olhando assim para ele discretamente, por que ele está gemendo? E durante aquela reunião a gente descobriu. Períodos de isolamento e confinamento se caracterizam comprovadamente por seres um momento de visitação e revelação excepcionais por parte do Deus Trino. Descobrimos que ele passou 3 anos, pastor Rodrigo, 3 anos e meio na prisão. E não foi só um recolhimento, uma cela. Ele era retirado da cela e interrogado várias vezes. E a sua resposta era a mesma: eu não vou abandonar o meu Cristo, nem tampouco vou parar de anunciar esse Deus Todo-Poderoso aqui dentro. Sério? É isso mesmo que você vai fazer? Então vamos ali. Levavam ele para uma prensa de madeira, colocavam ele e apertavam. Toda essa estrutura é quebrada. Ele tinha dificuldade de ficar sentado por um tempo, tinha que estar se levantando, dificuldade. Respirar era terrível, seus pulmões perfurados. Mas um belo dia, aquelas autoridades o chamaram, e ele pegou aquele corredor e começou a orar ao Senhor: Senhor, tu sabes a minha resposta. Eu não vou te abandonar, eu não vou te negar, mas me livra dessa tortura. E ele seguiu. Quando vai se aproximando daquelas autoridades que estavam sentadas, quando aqueles homens olharam para ele, eu, particularmente, entendo que eles viram o Senhor. É bíblico? Moisés, ao descer, a glória. De um interrogatório veio uma pergunta: o que podemos fazer para reparar o tempo de sofrimento que você está passando aqui? Ele olhou para eles e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquelas 3 autoridades levantaram a mão. Aquelas comunidades, a população é praticamente a população de João Pessoa, quase 1 milhão de habitantes. 3 autoridades aceitando a Cristo. Hoje o Evangelho está se expandindo mediante a fidelidade de um homem. Deus utilizou a sua vida, o sofrimento, para louvor e glória do nome dele. Por quê, irmão? Qualquer detalhe é motivo de você olhar para a esquerda e para a direita e dizer: eu já vou para ali, eu vou passar 15 dias sem ir na igreja, eu não vou me envolver, eu vou abandonar. Tem muita gente, irmãos, que não foram vítimas da Covid, mas foram vítimas da falta de fé, do esfriamento espiritual, deixaram a igreja, deixaram o ministério, deixaram Jesus. Deixar Jesus é um perigo, mas num tempo desse, está aí. Muitos poderiam estar entre nós, mas não estão. Essa é uma realidade do Brasil, é uma realidade da igreja. Concluindo, a próxima foto. A perseguição, incluindo a prisão, frequentemente aumenta a coragem do indivíduo em vez de diminuí-la, o que acaba multiplicando o número de novos cristãos somados à igreja. Quando eu olhei assim para o fervor dos irmãos louvando, a intensidade, eu lembrei desse irmão aqui. Nós estávamos numa reunião, ele ministra muito bem, pastor Rodrigo. Muito alegre. De repente ele se levanta e começa a falar em mistérios. E correr. Eu nunca tinha visto um homem fazer 3 coisas ao mesmo tempo: tocar, correr e falar em mistério. Entrou dentro da mata e a gente olhou assim: vamos atrás dele. A turma de homem correndo atrás dentro da mata e ele louvando alegre de mata dentro. Aí a gente foi tocado pelo Espírito Santo, olhando aquele cenário, e vimos como Deus é extraordinário. Pastor Alcione, a gente parou, retornamos, sentamos lá naquele ambiente. Ele começou com a coceira, aí abriu a sua camisa. Quando ele abre a camisa, a gente: Jesus, que coisa terrível. Ele tinha passado 4 anos na prisão. Eu disse: pastor, o que foi isso? Ele disse: foi 4 anos que eu passei na prisão. E o abençoado do carcereiro, nas 2 horas de almoço que ele tinha, ele tirava 15 minutos, entrava na cela com cabo de aço e batia em mim, toda noite. Melhor dizendo, na hora do almoço,
todo dia na hora do almoço. E eu disse: Senhor, eu não aguento mais, me leva, eu não aguento mais. O Senhor falou para ele um dia, disse: olha, permanece firme, eu vou te dar refrigério, eu vou cuidar de você como uma mãe cuida do filho. Mas quando você sair daqui, você vai fazer algo extraordinário pela louvor e glória do meu nome. Aí ele permaneceu firme. Quando ele recebeu o alvará de soltura, ele estava indo para casa totalmente moído. Ele chegou em casa, tinha 27 pessoas o esperando. 27 pessoas da família o abraçaram, foi aquela festa. Depois sentaram e perguntaram assim: mas como foi que você passou 4 anos na prisão e não blasfemou do teu Deus, e não negou o teu Deus? Que segredo é esse? Aí ele pegou a Bíblia Sagrada e disse: o segredo está aqui. Aí ele começou a dialogar com eles. Aí naquele dia, 1, 2, 3, 4, 5, 27 pessoas aceitaram a Cristo. Aí Jesus disse: está vendo aí? Permanecesse fiel, e a glória é para mim, glória é para mim, a glória é para Ele. Entenda que a glória é para Ele. O trabalho que você faz, a glória é para Ele. Nós estamos vivendo um tempo de marketing, tem que estar em evidência. Mas está sendo aprovado o teu trabalho? Talvez, entre os homens, o feedback, mas é Ele que dá o aval final. Irmãos, nós estamos vendo essa realidade. E esses irmãos continuam na ativa. Nós estamos apresentando aqui, os irmãos perceberam a expansão do reino, a missão de Deus, em possibilidades totalmente diferenciadas da nossa. Nós estamos trazendo aqui uma realidade, dizendo a vocês, nós temos N possibilidades de fazer algo mais, que Ele está chegando, não teremos outra possibilidade de fazer, outro tempo. Nós somos os últimos, aleluia, mas o Espírito Santo está entre nós. Nunca se ouve tanta gente capacitada. Chega a gente, olha assim, eles apresentam, nos colocam assim: está aqui, fulano de tal é isso, fulano de tal é isso, fulano de tal é isso. E a gente, aleluia, glória a Deus, que bênção, que trabalho estão fazendo, para louvor e glória, que trabalho está sendo feito, produzindo. Nós estamos chegando, irmãos, próximo a 31 de dezembro, onde vamos vestir aquela bela roupa, vamos escolher um ambiente para aquele churrasco, aqueles encontros, e vamos fazer aquela sempre oração: Senhor, eu não fiz, eu não me envolvi em 2021, mas 2022 está chegando, eu vou me comprometer com a igreja, eu vou comprometer com o ministério, eu vou fazer mais, eu vou orar, eu vou ler a Tua palavra. E a gente faz aquela oração. Os 3 primeiros meses a gente fica por ali acanhado, mas depois a gente continua. Mas eu quero dizer a vocês, dia 31 de dezembro está chegando, e você tem um desafio a partir de hoje, é apresentar a Ele uma vida. Eu quero encerrar aqui com um versículo clássico, que muitos dizem que é o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16, o que diz? Alvo. Deus olhou do céu, olhou para mim e para você, e viu um alvo. Você é meu alvo. Mandou o filho, o melhor. Fez todo o processo. Você está aqui por causa desse processo. Nós estamos aqui por causa desse processo. E não terminou. Nós continuamos a ser o alvo do Senhor Jesus, até que Ele venha, na missão, na execução da sua grandiosa obra aqui na terra. Mas eu pergunto a vocês: quem é a primeira pessoa que vem na tua mente, que você a partir de hoje vai investir o que já você aprendeu? É teu pai? É a tua mãe? É teu amigo mais chegado? Quem é? Você já pensou? É rápido, que você a partir de hoje vai investir os seus conhecimentos, as suas orações, as suas comunicações, para ganhar esta vida para Jesus. Esse templo aqui vai ter que ampliar. Você crê nisso, irmãos? Vamos ter mais cadeiras verdes assim, viu? Vamos. E é glória para Papai do Céu. Pode ser verde, preta, amarela. A glória é para Ele. Quero vidas para adorar ao Senhor. Então,
traga para si esse desafio. Você vai trabalhar para ganhar uma vida para Cristo. No dia 31 de dezembro você apresentar a Deus. Talvez até antes. Mas vamos fazer esse propósito. É missão, é obra de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a Igreja de Cristo. Eram essas informações, esses testemunhos, de uma forma bem dinâmica, prática. Amei conhecê-los, irmão. Vocês são muito lindos, viu? Lindos. Não sei se vou revê-los. Mas vocês estarão aqui. Amada Igreja do Senhor Jesus. Jesus está chegando. Eu quero encontrá-los naquela grande festa. É muito bom a mesa farta, os irmãos graciosos, aquela unidade, aquela cumplicidade, aquele amor, aquele companheirismo, degustando aquele pastelzinho, aquele bolinho, coisa maravilhosa. Mas estaremos numa mesa com gente de todas as nações. E quem vai estar nos servindo é Jesus de Nazaré. E essa festa, irmão, esse momento não vai ser 1, 2, 3 dias. Não vai ser uma tarde, não vai ser meia hora, não. Vai ser eternamente. E você nem imagina o que está na agenda do Senhor Jesus para todos esses dias que estaremos com Ele, eternos. É algo extraordinário, você não pode mensurar. Não há intelectuais, o mais visionário, aquele entendido que pode pôr, não que está oculto, mas você está de posse e nós iremos desfrutar. Segura aí, continua firme. Continua firme, porque o Senhor é contigo. Não é Covid, não é aflição, perseguição, é escassez. Nada nos separará do amor de Cristo, mas relacionamento íntegro, fiel a Ele, uma conversa séria, um coração voltado, dizendo: Senhor, porque Ele não faz negócio com quem não tem palavra. Ele sonda os nossos corações. A hora da verdade está chegando. Não perca os seus 5, 10, 15, 20 anos de evangelho. Seja aprovado. Senhor, eu quero ser aprovado. Naquele dia eu quero ouvir: vem, benditos de meu Pai, possuí. Não podemos ouvir: apartai-vos. Tome posse dessa palavra: vem, benditos de meu Pai, vem, benditos de meu Pai. Pode ser hoje a volta do Rei. Como está a nossa vida? Alinhada na palavra? Ou você está esperando uma data comemorativa para pôr as coisas em ordem? Está esperando algum momento específico? Não, o momento é agora. O momento é hoje. O compromisso, o diálogo com Ele é hoje. Ele está presente. A missão é da igreja, porque fomos envolvidos nela. E é prazeroso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Pastor Rodrigo, muito agradecido. Pastor Alcione, muito agradecido por esse tempo. Continue a orar por nós. A missão, desafios, mas o Senhor é conosco. E a vitória é nossa, no nome de Jesus. Por favor, coloque-se em pé, por gentileza. Dá uma olhadinha para trás, quem não viu ainda ali na galeria, veja lá o que nós colocamos lá em cima. Temos algumas bandeiras que representam algumas nações, que de certa forma promovem a perseguição aos cristãos, né? E alguns sofrimentos muito severos também, né? Temos ali a China, a Argélia, a própria Guiné-Bissau, onde nós estivemos, Bangladesh. Então tem algumas nações aí que a perseguição é tão grande que eles estão entre os 50 países onde há mais perseguição no mundo. Então nós vamos fazer agora um momento de intercessão. Não se faz missão
sem intercessão. Nós já recebemos as informações e agora vamos orar. Esse é o nosso DIP, hoje é o nosso domingo da igreja perseguida. Então nós vamos orar por isso, para Deus vir fortalecer os nossos irmãos pelo mundo, os mais de 340 milhões de irmãos que sofrem perseguição ou afrontas pelo mundo. Vamos clamar e eu vou pedir que você nos ajude nesse momento de oração. Vem aqui os missionários, pegam aqui as bandeiras. O missionário Marinês vai ficar aqui na frente, né? Rapidamente, eles vão pegar a bandeira do Brasil, da Igreja Quadrangular, do Estado do Paraná, e nós vamos orar pela nossa nação, pela nossa igreja, pelo nosso estado, mas também por todas as nações onde há perseguição no mundo, e especialmente pelo Haiti, que sofreu o terremoto terrível, já está chegando a quase 800 mortos de novo, mais de 2.000 pessoas desabrigadas, e também pelo Afeganistão, Paquistão e Afeganistão, na verdade, onde está havendo um levante muito grande do Talibã novamente. Eles estão dominando novamente a nação, os cristãos estão sendo dizimados de novo. Então vamos clamar para que isso cesse e que Deus entre com provisão para libertar nossos irmãos e dar proteção, né? Estenda suas mãos aqui para frente, quem quiser pode estender as mãos lá para as bandeiras no fundo, e nós vamos clamar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por podermos estar aqui nessa noite reunidos como família do Senhor. E neste momento nós queremos erguer a nossa voz em intercessão, ó Deus, em favor da igreja perseguida, em favor, Senhor Deus, dos nossos irmãos perseguidos, Pai, pedindo, Senhor Deus, sobre eles a tua graça, pedindo sobre ele, Deus, o teu sustento, o teu livramento, Senhor. Ó Deus, alcança os nossos irmãos perseguidos, Pai, sustenta-os em fé, sustenta-os em amor, Senhor. Ó Deus, alcança os seus perseguidores, Pai, que em meio às perseguições que eles sofrem, Senhor, os seus perseguidores sejam, Senhor, impactados pelo amor que estão neles, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos por essas nações perseguidas. Abra o céu sobre essas nações, Senhor. Ó Deus, que a luz do Evangelho raie sobre as trevas onde essas nações estão envolvidas, Pai. Oramos, ó Deus, nessa noite pelo Haiti, ó Deus, que foi abalado nessas últimas horas, Senhor Deus, pelo terremoto, e que está sob o aviso de um furacão. Aplaca, Senhor, pelo teu poder, a fúria desse furacão, Senhor. Ó Deus, que haja restauração nesta nação, que haja, Senhor Deus, ali uma restauração, que os nossos irmãos possam se levantar, reconstruir as suas casas, reconstruir as suas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos por missões, Senhor Deus, no Brasil. Oramos, Senhor Deus, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, pelos seus trabalhos missionários. Pai, que a Igreja do Evangelho Quadrangular seja conhecida por ser uma igreja que leva o amor, que, Senhor Deus, seja uma igreja conhecida por Deus ali fazer a tua vontade em missões no Brasil, nos estados do Paraná, Senhor. Ó Deus, que como igreja possamos avançar em missões, abrindo portas, Deus, nas cidades do Paraná. Ó Deus, que possamos crescer, que possamos avançar e levar o teu nome, para que o teu nome seja glorificado através do trabalho missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Desperta a tua igreja, Senhor, que o teu amor flua em nós, que nós possamos ser missionários, que nós possamos, Deus, levar o teu amor através, Senhor Deus, da pregação do Evangelho, onde estivermos, no Paraná, no Brasil, Senhor Deus, e em muitas nações onde essa igreja está plantada, Pai. Ó Deus, desperta os nossos corações, desperta-nos, Deus, para a oração, para a intercessão missionária, para a oferta missionária, Senhor, que como igreja em tudo possamos glorificar o teu nome, amando missões, amando aquilo que o Senhor ama, que é as almas, que são, Senhor Deus, vidas, Pai. Nós, Deus, entregamos este tempo de intercessão ao Senhor, te agradecendo, porque o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia. Poderíamos ficar aqui muito tempo ouvindo, né? Maravilhoso escutar essas coisas.
saber dos sofrimentos dos nossos irmãos, mas o tempo é curto, não é pouco. Mas você recebeu aí um folder que traz mais informações, traz o endereço, o site da Missão Portas Abertas, a maneira como você pode interagir, se envolver, participar de alguma maneira com essa missão gloriosa. Então, esteja se importando, esteja pesquisando, esteja se envolvendo de alguma forma. Pastor Marcelo Oliveira, muito obrigado por tua presença. Muito obrigado por nos trazer essas coisas todas, esses testemunhos maravilhosos, né? Queremos vê-lo de novo, se Deus permitir, né? E ele trouxe algum material ali, não sei se foi muito, eu falei para ele, você trouxe muito pouco material, né? Mas eles estão ali no hall de entrada da igreja, alguns livros, alguns materiais que você pode adquirir para abençoar a missão, para que eles possam continuar distribuindo Bíblias e sustentando famílias atingidas pela perseguição pelo mundo. Então faça isso, um pequeno investimento vai trazer um resultado tremendo, um resultado de frutos de almas, de pessoas sendo alcançadas, né? Na saída você passa ali então no hall da cantina e dá uma olhada no stand, no material do pastor Marcelo, né? Em nome de Jesus. Nós vamos agora orar, consagrando ao Senhor as ofertas. Em todo o terceiro domingo do mês, em todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, toda a oferta levantada, ela vai para missões. Então, a semente que você plantar, vai frutificar em salvação de almas, em alguma parte do mundo. Então, por favor, faça a tua melhor oferta agora, de coração, de carinho. Se você não tem condições, você vai receber um envelope na saída, com os missionários, com os diáconos. Você leva para a sua casa, põe dentro da sua Bíblia, e no decorrer desse mês, você traz ali então a sua melhor oferta, para que nós possamos estar abençoando a obra missionária pelo Brasil. Nós temos aqui as fotos de alguns missionários e pastores que a nossa igreja aqui, Campo Comprido, está sustentando em missões no campo missionário, né, com as suas ofertas mensalmente. O pastor Tony César e a pastora Raquel lá na Quadrangular de São João do Ivaí, o pastor Emerson e a família lá em Jesuítas, e também o missionário Jimmy e a sua família na Bolívia. Esses são os 3 missionários que o pastor Rogério está sustentando todos os meses com as suas ofertas, e também enviando ofertas para o Conselho Estadual e o Conselho Nacional. Então, graças a Deus por isso, pela tua vida, e você vai poder estar contribuindo com isso, de alguma forma, com a semente que você plantar. Então, na saída, por favor, receba da mão dos missionários um envelope e traga a sua oferta no valor que você quiser, quando você puder, no decorrer desse mês. Amém? Também na saída vai receber uma lembrancinha. Nós fizemos aí um peixe, né, que representa a logomarca da Missão Portas Abertas, que é um peixe, né, um ictus, um símbolo do peixe da igreja primitiva, gravado numa pedra, na rocha, que é Jesus, né? Então nós fizemos um peixe aqui bonitão, né? E atrás escrevemos: Domingo da Igreja Perseguida, culto de missões, 15 de agosto de 2001, e o versículo é: Então disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, né? Mateus 4,19. Então leve essa lembrança, para que você sempre lembre de orar pelos irmãos da igreja perseguida. Amém? Então você que tem uma oferta de gratidão, segura na sua mão assim. Se você não trouxe hoje, põe a mão no seu coração e faça um propósito com Deus de trazer a sua melhor oferta no decorrer desse mês, e nós vamos estar aqui sempre prestando contas do que tem sido feito da sua oferta. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, consagrar diante do altar e da Santa Igreja aquilo que já pertence ao Senhor. Os dízimos, a 10ª parte de tudo o que temos recebido, nós devolvemos ao Senhor em prova de amor, de gratidão e obediência à Tua palavra, pedindo ao Pai que o Senhor repreenda o devorador e derrame bênção sobre o Teu povo, da qual advém a maior abastança. Peço também que receba agora estas ofertas, meu Pai, voluntárias, que são sementes, que ao ser plantadas neste altar, venham a frutificar no reino em salvação de almas. Recebe, Pai, essas ofertas de missões, que já foram depositadas, que serão depositadas pelos meios eletrônicos, ou que serão trazidas durante este mês. Toma em tuas mãos, abençoa e multiplica na vida daquele que está ofertando. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vamos encerrar. Agradeço a vocês
por terem participado conosco, e se preparem que no próximo terceiro domingo do mês de setembro estaremos aqui com mais novidade. Eu vou chamar o pastor Rodrigo, que vai encerrar esse culto, e ele vai fazer a oração da campanha de domingo. Quem está participando da corrente vai receber esta oração. Quem está participando da campanha aos domingos conosco, levante a mão. Vamos orar. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Que privilégio poder participar de um momento como esse. Gratidão, pastor Marcelo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do pastor Rogério, nós agradecemos. A nossa igreja agradece por esse tempo tão precioso. Como o pastor Alcione disse, é um tempo muito curto, né? Bom seria ter muito mais tempo para poder ouvir. E eu tenho certeza, iríamos ouvir muitas outras histórias e experiências que o nosso coração iria chorar. Na verdade, nós estamos tendo um treinamento de liderança na igreja. E adivinha qual é a nossa matéria que nós estudamos com todos os líderes da igreja? Ontem ainda nós tivemos. É capítulo 15 do Evangelho de João. Vida que dê bom fruto. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, irmão, não existe vida cristã sem frutos. Precisamos refletir acerca desse assunto. Você sabe, quem é salvo em Jesus? Levanta a mão. Você sabe qual é a maior prova da salvação? É você querer salvar outros. Salvação é como que um mendigo ensinando o outro onde achou pão para comer, se alimentar. Esse é o conceito, irmão. Fomos desafiados nessa noite aqui a falar de Jesus. E eu faço minhas palavras do pastor agora. Há quantos anos você tem de conversão? E quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas almas você ganhou para Cristo? Quantas almas você falou de Jesus? Quantas almas você falou do plano da salvação? Então, nós como igreja precisamos estar empolgados nesse assunto chamado salvação. A igreja se empolga muito com prosperidade, a igreja se empolga muito com quebra de maldição, a igreja se empolga muito com a cultura da libertação, teologia da libertação, e tudo isso é tudo legítimo, mas nós precisamos estar eternamente empolgados com a salvação, porque foi para a salvação que Jesus Cristo nos chamou. Então que você saia daqui nessa noite com um desejo forte. E vou fazer um desafio até maior, pastor. Permita-me aqui fazer um desafio. Quem tem celular, levante a mão aí. Bem alto, levante a mão. Você pode nessa noite pegar o seu celular e mandar uma mensagem para alguém que você sabe que está longe do caminho do Senhor, ou alguém que ainda não está na fé, alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, e mandar, nem que seja um versículo, João 3,16, lembrei de você no culto dessa noite, e eu estou lhe enviando uma palavra de Deus para o teu coração. Quem pode fazer isso nessa noite? Eu tenho certeza vai impactar muitas almas, muitas vidas. Diga glória a Deus. Então que Deus abençoe o trabalho, o pastor Alcione, maravilhoso trabalho, né, que tem realizado, e vamos estar juntos nesse trabalho. Vamos divulgar esse culto de terceiro domingo de missões, para que a nossa igreja possa verdadeiramente se envolver, porque Deus ama missões. Missões está no coração de Deus. Então, meus irmãos, quando nós vamos para esse caminho, pode ter certeza que o resultado não é outro senão a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém, meus irmãos? Segura a chave da casa, do carro, vamos para os nossos lares abençoados por Deus. O último aviso que eu estava esquecendo, sexta-feira agora, 19h30, eu vou fazer, pela bondade e pela misericórdia de Deus, nós estamos lançando o nosso terceiro livro que Deus nos deu, né, chamado Propósito, Chamado e Liderança. O tema é Propósito, Chamado e Liderança. E esse livro nós vamos estar fazendo aqui, lá no salão de festas, sexta-feira, 19h30, o lançamento do livro. Então, quem quiser vir, né, tira uma foto ali, pega o livro, a gente vai ter um coquetelzinho, aquela coisa toda, bem rápida, né, porque não pode aglomerar muita gente, mas você é meu convidado, se quiser estar conosco. E sábado e domingo a gente vai estar na igreja aqui também, passando o livro para os irmãos. É uma experiência já de muitos anos que nós temos à frente da
turma de liderança do Instituto Teológico, e eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar muito a sua vida. Amém, meus irmãos? Estenda as mãos em direção ao lugar onde você mora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por essa noite de bênção. Meu Deus, noite de salvação, noite, meu Deus, de palavra, de comprometimento, noite de chamamento para nós que somos teus filhos. Agora, nesse momento, Pai, eu quero orar por irmãos que estão num propósito da campanha do domingo, pedindo a tua bênção, a tua graça, que o teu poder, a tua boa mão os alcance nessa noite, Pai, e que eles possam receber o milagre que estão buscando através desse propósito contigo, Pai. Queremos te agradecer por este culto, pelos louvores, pela palavra ministrada a nós outros, Pai, porque verdadeiramente estamos saindo daqui abençoados. E agora pedimos, leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas, livrando de todo o intento do mal, acidentes, assaltos, perigos, meu Pai. Leva-nos em paz, em segurança até os nossos lares. Nos dê uma noite de descanso, despertar alegre de vitória. E uma semana que eu quero profetizar na vida do teu povo será uma semana de bênção, de portas abertas e de milagre. Abençoamos o teu povo e o fazemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vá em paz em nome de Jesus.